O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar. Iniciamos hoje de um jeito diferente. Agradecemos por você estar aí compartilhando, nos acompanhando, assistindo o nosso Visão Espírita. A sua audiência, a sua persistência também é a nossa persistência. É assim que nós acreditamos que divulgando, levando conhecimento, levando informação, oferecendo contribuições de paz, de alegria e de Jesus e Deus nos lares, que as coisas vão mudar sempre para melhor. O Visão Espírita recebe hoje Edgar Tão, companheiro, empresário, divulgador persistente do Espiritismo, com trabalho bonito e belo de levar a mensagem evangélica de Jesus, os conhecimentos espíritas, por toda a nossa Ribeirão Preto e região. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, André. Edgar, nós terminamos o nosso último programa falando sobre o passe. E vamos retomar a nossa conversa sobre o passe, no qual nós abrimos o diálogo sobre a técnica, né? Sim. Se existe uma técnica, se tem algo assim que seja diferente para este trabalho, esta atividade amplamente desenvolvida nas casas espíritas. Se você ligou só hoje neste programa, no programa anterior, nós conversamos um pouco mais sobre o passe, o que é o passe, como ocorre, como funciona. Fizemos um ambassã sobre este assunto. E hoje nós vamos falar sobre o passe, que é essa transfusão de energias, como diz o Espírito de Emmanuel, né? É algo que o Cristo, Jesus, praticou intensamente e também motiva os espíritas ao fazer. E nós vamos falar agora se existe uma técnica, né? Se existe algo que seja diferente ou que não seja do domínio de todos, né? Tem técnica para aplicar passe, Edgar? André, diríamos que a técnica de transmissão de passes é extremamente simples, porque é de fato, não é? Nós, resgatando as orientações sublimes do Mestre Jesus, entendemos que a imposição das mãos sobre a cabeça daquele que recebe o passe é a técnica primeira e inseparável da transmissão fluídica que ali se estabelece. Portanto, é evidente que existem outras possíveis técnicas que podem ser utilizadas nas casas espíritas. Entretanto, André, esta é a mais usualmente verificada em praticamente todas as instituições espíritas. Não precisa tocar em ninguém, não. Não precisa tocar em ninguém. Não precisa pôr a mão em ninguém, não. Não precisa pôr a mão. Eu diria até que nós entendemos também que pode gerar um certo constrangimento caso o passista toque a pessoa que recebe o passe. Vamos lembrar que a pessoa que encontra-se ali, sentada, preparada e disposta à recepção das energias, a princípio, ela encontra-se concentrada, mentalizando a figura de Jesus, dos benfeitores espirituais, aspirando receber das forças do alto a medicação espiritual necessária. Então imaginemos que essa pessoa encontra-se devidamente confortável, sentado ali na sua cadeira, no banco que ocupa, e concentrada, permita-se, fechando os olhos, receber todas estas influenciações benéficas e salutares do médium passista e dos amigos espirituais. Qualquer movimento brusco, qualquer gestualística, quaisquer tiques, momices, toques, respirações mais intensas, ofegantes, diríamos que não somente são desnecessárias, André, mas que também podem gerar um certo desconforto. Porque habitualmente existem outros amigos que também estão lá recebendo e transmitindo. E cada um de uma maneira própria, peculiar, mas também que no todo acaba sendo influenciado. A imposição das mãos no centro coronário, que é um dos chamados chakras
conforme a orientação do espírito benfeitor Joana de Ângeles, ou ainda dos chamados centros de força, conforme a orientação de André Luiz, de Emmanuel. E também esses centros de força e esses chakras são também parte de conhecimento de outros segmentos doutrinários, religiosos, né? Sem dúvida. Né? Que também isso não é algo que não é espírito. Não é exclusivo, né? Isso Isso. Em absoluto, não é? O budismo estuda muito a questão dos chakras, dos centros energéticos, dos centros de força, não é? Nós espiritistas também estudamos tais questões. E, portanto, a imposição das mãos nesse chamado centro coronário, que é o grande gerente energético que reside em nosso corpo espiritual ou ainda em nosso perispírito, como queiram, acaba, vamos dizer, distribuindo adequadamente as energias recebidas para aqueles outros centros que encontram-se mais debilitados ou fragilizados ou necessitados de maior concentração energética para o momento, né? Há também passes com a técnica chamada de dispersão, aquele movimento longitudinal que André Luiz, que o Dr. Bezerra de Menezes... E alguns magnetizadores também se utilizam nas suas técnicas. Também, não é? No chamado reiki, que é uma transfusão de energia também, há toda uma concentração energética em tais técnicas, não é? O espiritismo não se utiliza disso, evidentemente, porque ele é muito simples, porque a transfusão de energias se dá pela imposição das mãos. Jesus não se utilizava de tecnicidades. É uma terapia basicamente psíquica. Essencialmente psíquica, basicamente psíquica, não é? Portanto, vamos dizer, a transfusão se dá de mente a mente, de perispírito a perispírito, de coração a coração, né? Então não há necessidade de grandes tecnicidades na transmissão do passe. Diria inclusive que tais posturas, não raro, acabam sendo mais prejudiciais do que benéficas, André. No nosso programa anterior, Edgar, nós perguntamos quem são os passistas, né? Quem são esses trabalhadores dentro da casa espírita que lá estão oferecendo esta bondade, esta terapia energética, né? Então, a pergunta que fica agora, Edgar, como é que se forma um passista? Como é que surge um passista? O que acontece? Porque tem muitos companheiros, e eu tenho certeza que você deve conhecer alguém, né? Procure no seu ambiente profissional, social, familiar, de lazer, você deve conhecer alguém que vai à casa espírita receber o passe. E você vai conhecer alguém também que vai na casa espírita oferecer o passe. Como é que é isso? Quem são esses passistas, Edgar? Bom, André, conforme falávamos no programa passado, amigos e amigas, o passista ou o médium passista, como queiramos denominá-lo, não se trata de alguém com qualidades especiais. Não se trata de gurus da espiritualidade entre nós. Se trata, antes de tudo, de pessoas comuns como eu e como você. Entretanto, é justo considerarmos que não podemos fugir em qualquer atividade que nós desempenhamos das necessidades inerentes do entendimento das qualidades indispensáveis, porque algumas são de fato indispensáveis, para aqueles que se propõem a ministrar o passe. Antes de tudo, é preciso considerar que o indivíduo deve gostar por si só de doar-se, doar amor, doar entendimento, deve gostar de gente, não é? Não se trata, portanto, de uma postura onde o indivíduo deve permanecer ali como distanciado das dores, das necessidades que o outro acaba apresentando. Há uma condição íntima indispensável do interesse na caridade que ele pode praticar. Ele também precisa se ver equilibrado em termos físicos. Precisa ter uma boa saúde. Precisa ter uma boa saúde mental.
uma boa saúde e equilíbrio emocional, sentimental, porque ali, amigos, durante a transmissão do passe, André, nós doamos de nós mesmos. Como podemos imaginar que alguém nos aplica o passe e naquele instante ele esteja, por exemplo, padecendo de determinado desequilíbrio de ordem física, uma doença grave, por exemplo? Isso não é um impositivo, vejamos bem, não queremos aqui delimitar que esta pessoa é adequada e aquela não, mas se trata de uma postura natural. Só pode doar qualidade, equilíbrio e harmonia e beleza e saúde aquele que naturalmente se vê igualmente portador de tais elementos. Principalmente no momento que ele está fazendo. Especialmente no momento da transmissão, não é? Imaginemos, por exemplo, felizmente isso não acontece, mas imaginemos, por exemplo, que o indivíduo que vai transmitir o passe chega na casa espírita alcoolizado, por exemplo. Como podemos imaginar que alguém em tais situações possa se encontrar em condições reais de transmitir qualquer coisa a qualquer pessoa? Aliás, é importante que a gente, já que você tocou nesse assunto, e é muito valioso, não existem santos e anjos entre nós aqui, mas quem se dedicar ao passe vai ter que abrir mão de algumas coisas. Indiscutivelmente. Se você não abrir mão de algumas coisas que lhes são particulares, que às vezes se quer, não vai poder. Então, é impossível se aplicar o passe ou se oferecer o passe, dependendo, como se fala, do álcool, a pessoa no dia ou nos dias. Então, assim, exigirá do passista uma disciplina importante, porque quem leva o bem, quem vai ajudar o próximo, é preciso se ajudar também. E vai ter que abrir mão dos vícios. Tem que abrir mão. Tem que se dedicar a abrir mão deles. Não, tem determinadas coisas que são um pouco limitantes. Não dá, não tem como, porque você tem que levar saúde para alguém. E levar saúde pressupõe-se que é preciso se ter saúde, né? Até porque, André, é importante ressaltar, amigos e amigas, que no momento do passe há uma manipulação de propriedades fluídicas, vibracionais, energias de uma maneira geral, bastante sutis, bastante delicadas. Quando nós, por exemplo, nos intoxicamos de fluidos provenientes dos agentes desequilibradores, como, por exemplo, o álcool, o tabagismo, não é? A alimentação excessiva, nós acabamos muitas vezes por nos impregnar de tais conteúdos fluídicos e contaminando, vamos dizer, toda essa energia à nossa volta que no momento do passe acaba sendo transmitida. Então, indiscutivelmente, há concessões que nós nos veremos impelidos a fazer para a manutenção de um equilíbrio íntimo indispensável para aqueles que transmitem o passe. Você tocou num ponto que são os agentes, vamos colocar, químicos, físicos, materiais. Mas tem aquele agente que o trabalhador também, mas nossa, fala assim, eu vou na casa, você pode estar no pergunto, mas eu vou lá na casa espírita, como é que eu sei se aquela pessoa, volto a dizer, dentro das casas espíritas, como dentro de qualquer templo religioso, existem pessoas e espíritos como você, como eu, como todos. Somos aprendizes do mesmo evangelho e na mesma trilha da evolução. Erramos e acertamos. Perfeitos, aqui, neste orbe que nós estamos, é um pouco complicado. Mas são pessoas como eu e como você que se esforçam por melhorar, por evoluir, se disciplinam, vão progredindo em alguns aspectos de maneira persistente e perseverante, pensando em si e no bem do próximo. Então, no dia do bem do próximo, no dia de fazer, tem que seguir-se algumas disciplinas. Então, em qualquer casa espírita,
séria, filiada à nossa União das Sociedades Espíritas, a nossa USE, a nossa Federação Espírita Brasileira, elas devem e têm todos estes cuidados. Então, isto lhe dá uma certa tranquilidade. Mas nós queremos falar também, Edgar, agora, dos outros agentes, que são as grandes questões emocionais, que também limitam a atividade do passista. Ou seja, aquelas questões de cunho emocional, problemas dessa natureza, usos de medicamentos, também limitam alguma atividade do passista, né? Também é verdade, André, bem lembrado, também podem mesmo limitar. É importante que o passista ele esteja num estado íntimo de equilíbrio, porque vejamos também, ele encontra-se na câmara de passe e está com a cabeça mergulhada nos problemas, muitas vezes, que surgiram ali no dia, em questões delicadas para a sua natureza, ou seja, ele está desligado do propósito principal de doação. Há um obstáculo, há um nítido obstáculo. E o passista, portanto, tem que buscar um certo recolhimento e equilíbrio íntimo para o desempenho da atividade que lhe será própria dentro do centro espírita. Então, esse é um cuidado muito especial. Agora, amigos, não entremos na câmara de passe questionando se a pessoa que nos transmitirá o passe está em condições que julgamos serem aquelas necessárias. Entremos na câmara de passe quando necessário, porque há momentos que nós não precisamos receber o passe, André. O passe, antes de tudo, como falávamos no programa anterior e reiteramos agora, ele tem uma função terapêutica, curativa. Ora, se eu não me sinto doente, se eu não me sinto em desequilíbrio, se eu estou bem, eu pergunto, por que recebermos o passe então? Ninguém vai procurar um médico quando está são. Ninguém toma um remédio para dor de cabeça, por exemplo, caso a dor de cabeça não exista. Então vejamos que nós temos uma responsabilidade também nesse sentido. Assim, quando entramos na câmara de passe ou quando estamos recebendo passe, não nos questionemos se a pessoa encontra-se nesta ou naquela outra condição de equilíbrio. Porque ainda que, vamos imaginar, ainda que essa pessoa não esteja 100% bem para a transmissão, há toda uma assistência espiritual que não nos falta. Portanto, nós receberemos as energias indispensáveis para a manutenção do nosso equilíbrio incondicionalmente. Se ela não puder, por ocasiões especiais, vir do passista, ou seja, através do chamado passe magnético, se ela não puder vir da assistência do passista e do espírito através do chamado passe misto, ela virá exclusivamente do passe espiritual. Então, Edgar, podemos dizer, todos podem receber o passe. Sem dúvida. Nem todos poderão trabalhar na atividade do passe. Receber, todos podem. Nem todos poderão trabalhar na atividade do passe. Mas também é importante esclarecer que o passista que está ofertando hoje pode amanhã ser aquele que precisa receber. Sem dúvida. Então essas alterações são perfeitamente naturais na nossa existência. Porque você fala assim, puxa, eu fui lá na casa espírita, recebi o passe com o Edgar, no outro dia eu fui lá, o Edgar estava recebendo o passe. Tudo em paz, tudo certo. Aquele dia o Edgar, por uma razão A, B ou C, entendeu que o melhor para ele é receber o passe. No outro dia ele está bem, se recuperou, está saudável, está tudo em paz de novo, volta ao trabalho. Mas você fala assim, mas por que estão falando isso num programa espírita? Nós estamos falando com a intenção de esclarecer, de abrir os horizontes, de tornar público para todos o que é, como vive, como pensamos e o que fazemos. Edgar, como é que a gente forma um passista na casa espírita? A casa espírita dispõe de recursos para
auxiliar aqueles que pretendem trabalhar nas suas inúmeras atividades. No caso do passista, portanto, a própria Casa Espírita disponibiliza tais recursos como, por exemplo, seminários esclarecedores e orientativos, ou ainda cursos chamados os cursos de passe. Não são cursos de formação, são cursos de auxílio, porque é importante registrar que o Espiritismo não forma as pessoas para que elas sejam, entre aspas, diplomadas na realização dessa ou daquela outra tarefa. A Casa Espírita cria condições, orienta, esclarece, dirime as eventuais dúvidas, apresenta todo um arcabouço literário definitivo e seguro para que os candidatos ao trabalho vão aos poucos fortalecendo as suas convicções, os seus conhecimentos e, sobretudo, transformando intimamente essas pessoas para o desejo sincero de trabalhar no bem. E o que é trabalhar no bem dentro de uma casa espírita? É realizar qualquer tarefa em benefício dos outros. Portanto, quando nós vemos a pessoa colocando a água para ser fluidificada no copinho que será oferecido àquele que sai da câmara de passe a fim de sorvê-lo, de bebê-lo, também há ali um compromisso, porque se a pessoa faz aquilo automaticamente, achando que é um trabalho trivial, ela perde a oportunidade segura de oferecer o seu melhor no aparentemente simples gesto de colocar água no copinho. Portanto, os interessados num trabalho mais dedicado, mais seguro dentro da casa espírita, poderão procurar os dirigentes, os outros trabalhadores da casa, colocarem-se à disposição para esses amigos, que eles certamente saberão orientá-los adequadamente, sobretudo na indicação de livros na literatura espírita que possam ser lidos e estudados, a participar destes eventuais seminários e de outras inúmeras possibilidades que a Casa Espírita vem oferecer. Você tocou num ponto, às vezes a pessoa vai na Casa Espírita, recebe o passe ou no salão de palestras, ou numa câmara de passe, ou numa sala, aonde a Casa Espírita puder recebê-lo. É um ambiente tranquilo, geralmente muito se lê uma mensagem, se prepara, né? Isso já fica claro que você, para receber o passe, precisa se preparar também. Você tem que ir buscando também. O que se pede para o passista, se pede para quem vai recebê-lo, né? Porque às vezes não adianta eu tomar um remédio e continuar mantendo a causa viva deste problema. É preciso que haja uma mudança mais ampla. Não existe milagre, né? A ajuda vem, mas cabe a cada um também uma parte muito importante de tratar a própria causa. Porque senão você se desorganiza energeticamente. Por quê? Discussões absurdas, conflitos com todo mundo, revolta, né? Ressentimento, mágoa, ódio, né? Egoísmo exagerado, orgulho exacerbado, né? Personalismo desorientado, né? Tudo aquilo que se distancia de Jesus, de Deus, do bem, de uma forma ou de outra, nós somos seres ativos na natureza. O que pensamos, metabolizamos. Então a frase é sábia. Mensã, eu diria que mensã e coração sã, in corpore sã. Isto é imprescindível. Edgar, voltando então a esta conversa que nós estamos tendo sobre o passe, levando para o nosso telespectador este convite para que ele venha à Casa Espírita, né? Você disse que nós temos uma bibliografia, existem estudos, existem livros que orientam sobre o magnetismo, é assim que se forma um trabalhador na Casa Espírita. E nós temos exemplos vivos, que isto precisa ser dito para o nosso telespectador,
de companheiros que chegaram para receber o passe e hoje lá estão trabalhando. Sim, muito comum, muito comum. E por que eles conseguiram isso? Qual foi o caminho que eles escolheram de receber para doar? Como podemos ajudar a esclarecer e convidar aqueles que queiram vir para este exercício, para esta prática do bem? Amigos, eu diria que é preciso ter perseverança e espírito de serviço. Espírito de serviço para melhor servir, evidentemente. E o desejo sincero de aprender e nos aprofundarmos cada vez mais na vasta, importante e indispensável literatura espiritista. Evidentemente, aos poucos vamos nos ambientando com a casa que frequentamos, vamos participando de outras atividades além exclusivamente das palestras e dos passes. Nós vamos tomando corpo de serviço, trabalho, orientação e confiança em todas as expressões da casa espírita. Isso naturalmente acaba favorecendo a identificação de potenciais trabalhadores dentro da casa espírita. Se um amigo ou amiga interessado em trabalhar dentro de uma casa espírita, em servir, em colaborar com o núcleo espiritista que se mantém vinculado, permanecer assim retraído, permanecer tímido, permanecer escondido, ninguém nunca saberá dos reais motivos que apresenta. Então, antes de tudo, comece a se integrar com a atividade da casa espírita, comece a estudar a doutrina espírita, a penetrar com mais profundidade nos elementos norteadores evangélicos e, evidente, as circunstâncias acabarão favorecendo o interessado ao trabalho, à realização, ao estudo, às participações que hoje nós vemos com muita alegria, de pessoas que chegaram à casa espírita, eventualmente até em desequilíbrio, e depois de algum tempo já se encontram em condições plenas, não somente de perpetuarem a sua participação, mas especialmente de colaborarem com a boa atividade dentro da casa espírita. André? Edgar, nós estamos chegando ao término. Agradecemos. Eu que agradeço mais uma vez a sua dedicação, agradecemos os seus esclarecimentos. Te pedimos, em rápidas palavras, uma mensagem um convite ao nosso telespectador para conhecer mais sobre o passe. Amigos, os convidamos então para despertar esse sentimento que já existe em você da compaixão e do desejo sincero de ajudar. As casas espíritas vão oferecer em todas as circunstâncias mecanismos de trabalho e assistência que você já pode dar, porque já há dentro de você, minha amiga, dentro de você, meu amigo, um amor sincero que Jesus tem nos ensinado. Qualquer orientação, qualquer esclarecimento, procure a sua casa espírita, o dirigente espírita e seja feliz e bem-vindo à atividade a ser desempenhada com convicção e, sobretudo, com amor em seu coração. Esperamos você numa casa espírita. Quem sabe a gente se encontra, bate um papo. Legal. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado, André. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.